mais de volta com você e agora é a vez do nosso quadro Saúde da Mulher, aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. E nós continuamos a falar sobre infertilidade conjugal, porque na última vez que a gente falou sobre isso, né, doutor, deu uma grande repercussão. Tivemos que correr, como sempre, no final, como isso sempre acontece aqui no nosso quadro Saúde da Mulher, mas é muito bom, pelo menos a gente consegue sempre passar essa informação e o pessoal de casa liga mesmo e tira as suas dúvidas, que é o mais importante, doutor, é o nosso papel. O que é muito bom, né, Suzana, e representa a aceitação do quadro e do programa como um todo. E o carinho que as pessoas demonstram ao nos dar o prazer, por que não, de estarem nos assistindo agora. Com tantas doutor, opções, né? Claro, o doutor agora que está tecnológico, viu, gente? é Facebook, é blog, tá certo. Tem mais aqui divulgar, inclusive. Interagir, né, Suzana? E agradecer a quem acessa, seja YouTube, Facebook, blog. Inclusive essas nossas reportagens aqui, eu sempre posto depois no Twitter, né? No meu Twitter, que é Susan Germer. Pessoal que quiser conferir um pouquinho mais. Estava comentando antes de começar com a Susan que pessoal, galera do Rio, São Paulo, assistem e gostam muito das matérias, viu? Que maravilha. Fico muito honrado por poder fazer parte dessa equipe, desse grupo e de poder estar aqui com vocês quinzenalmente. A gente que fica, doutor. Mas vamos lá. Vamos recapitular só o que seria a infertilidade conjugal, que a gente falou há 15 dias atrás. Porém, quem perdeu, quem não viu o programa, a gente recapitula agora. A intenção, assim, é para os casais que não têm possibilidade de terem filhos naturalmente, a gente dá uma luz, uma orientação sobre as possibilidades que existem atualmente na medicina, no campo científico, para que os mesmos possam vir a serem pais ou mães. Então, infertilidade seria, no caso de um casal tentando, através de vida sexual ativa, uma gravidez. Essa gravidez não ocorrendo durante o período de 12 meses, caracteriza como uma infertilidade que não é uma esterilidade, que seria a incapacidade de engravidar. É possível, com infertilidade, reverter a situação. É possível engravidar, sim, diferente da esterilidade. Perfeito. A esterilidade é um quadro irreversível, seja físico, anatômico ou muitas vezes até psíquico, né? E aí eu já vou partindo para uma curiosidade, antes da gente dar continuidade, doutor, que nesses dias eu li a respeito um artigo que falou que os homens que ficavam com o seu notebook no colo podiam ficar estéreis. É verdade? É uma meia-verdade. É o seguinte, Suzana, desportistas, pessoas que utilizam vestimentas muito justas, trabalham em transportes, ou seja, ficam muito tempo sentados, em resumo, tudo aquilo que deixa a bolsa escrotal muito abafada, os testículos, eles são externos para ter uma temperatura abaixo da corpórea. A nossa temperatura corpórea, de todos nós, de maneira geral, é em torno de 38 graus. E os testículos, eles têm que ter uma temperatura abaixo de 38, porque senão, aspas, elevando a temperatura pode levar a um caso de infertilidade. Então, um ciclista que usa uma roupa muito justa diariamente, um representante que trabalha no veículo, ele pode ficar infértil temporariamente. A partir do momento que ele pare de ter esses hábitos, a fertilidade volta. Com o calor, os espermatozoides que fecundam, eles ficam imóveis. Então, o notebook elimina calor, temperatura quando se está teclando, dependendo do tempo, né? Então, ele aquece a parte genital. E, no caso do homem, naquele período, o homem vai ficar infértil. Olha só, não é estéreo, é infértil, então, naquele momento. Ele reduz a possibilidade dele de fecundar a parceira. E daí eu já vou falar além que existem tanto aquelas almofadinhas hoje em dia para colocar, apoiar em cima, então aproveitar e abusar desses artifícios, né? De maneira geral, para os homens, quanto mais roupa solta, livre, samba canção para dormir ou ficar à vontade, uma maneira de manter os espermatozoides ativos. O calor inativa os espermatozoides. Legal, isso foi um adendo super importante, até é uma dica, né, para todo mundo aí que está em casa. Para facilitar, na somatória, Suzana, faz a diferença. Claro. O outro fator, às vezes a relação não vai bem
E o homem, através da masturbação, procura se satisfazer para poder, por necessidade mesmo, né? O que ocorre? Isso acaba virando um hábito. A gente vê isso às vezes no consultório, que o casal está tendo vida sexual ativa, mas o potencial que aquele parceiro poderia ter para aquela parceira é mais elevado. Mas devido às circunstâncias e por hábitos, acaba declinando, muitas vezes da parceira, até para não ter que enfrentar, às vezes, conflitos pessoais ou conjugais que o sejam, e acaba indo para um lance, para um fato que não é tão propício, e a masturbação em si faz com que, não que reduzam, mas naquele dia, havendo uma atividade sexual após uma masturbação, reduz o número de espermatozoides. E daí, se está tentando engravidar, se reduz a possibilidade também, né? Então, legal, é bacana que o casal esteja bem inteirado e que se resolvam a dois. Claro, isso é a intimidade do casal, né? Doutor, continuando falando sobre os outros fatores que levam à infertilidade. E aí vamos dar aquele aspas, falando da infertilidade feminina também, que a gente já citou há 15 dias atrás. Porém, vamos falar também da masculina, porque o nosso quadro é o Saúde da Mulher, mas tem inúmeros homens aí que nos acompanham, envolve os casais e mais do que isso, mulherada aí que está nos assistindo, aproveita e passa essas dicas aí pro seu marido, pro seu companheiro, o seu filho, até, enfim, pessoas próximas que sempre são excelentes informações. Então, na mulher nós havíamos colocado as patologias ovarianas, as tubárias e as uterinas, indo de ovário policístico, endometriose, infecções de trompas por doenças sexualmente transmissíveis. E nos homens foi graças a um telespectador, né, que nos prestigia, eu acho que é Jefferson, que colocou sobre varicocele. E aí ficou meio tumultuado, porque eu não havia citado. Então, a varicocele, a gente tentou explicar para ele, vamos reiterar. Eu até vou aproveitar aqui, talvez aqui no Odair. Aqui está a parte do genitália masculina, mostrando que nada mais é a varicocele do que uma veia que se dilata nessa região aqui do testículo, e ela forma um lago, Susan, um local onde é uma dilatação. Então, o esperma, ele não sai com aquela potência que ele poderia sair, porque essa dilatação faz com que perca a pressão. E como é que sabe se está com a varicocele ou não? Primeiramente, o urologista, ao palpar o testículo, ele já sente essa dilatação. Não são aquelas varizezinhas? São varizinhas que todos os homens têm. Só que, quando for a mais, isso é medido milimetricamente, e um radiologista, fazendo ultrassom, ele consegue mensurar em milímetros a dilatação desse canal. Se ele for muito dilatado, fazendo uma comparação, é igual a gente está molhando um jardim, alguma coisa, põe o dedo na ponta da mangueira, vai sair com mais pressão. Por quê? Porque reduziu o diâmetro. Então, a varicocele faz com que o homem, ao ejacular, não atinja, porque não tem muita força, está muito dilatado o canal, não há pressão, acaba ficando somente ali pelo colo do útero. O esperma não tem força para subir pelo canal uterino e atingir os ovários. E tem como reverter essa situação? 100%. É 100% reversível. O urologista vai lá, ele reduz o calibre dessa varizes, no caso, né? E é feito ele volta a ficar fértil tanto quanto outro homem que não tem essa varicocele. O nome dessa região chama-se epidídimo. Epidídimo. É algo que todo homem, ao se palpar, ele vai sentir, como a garota, ao se palpar no mamilo, ela sente uma glândulazinha. O homem, no testículo, ele vai sentir que tem uma região mais saliente. É essa região que fica mais dilatada em todos os homens tem essa dilatação, mas quem tem varicocele tem mais acentuado. É que assim, a gente está dando exemplos, então assim, você homem e a sua mulher, você mulher e o seu companheiro, não estão sabendo por que não estão conseguindo engravidar. Então são algumas opções que a gente está dando aqui que podem estar acontecendo com você. Por isso, nada melhor do que, claro, a mulher se consultar no seu ginecologista e o homem, então, também no urologista. Aqui a gente só passa, então, as orientações e informações perante isso. Que mais, Perfeito. Doutor, que a gente poderia estar citando que podem causar infertilidade? E salientar assim, que antes da mulher se autoculpar ou a sociedade dizer que ela, aspas, é falhada, é que 50% a 50% dos casos de infertilidade é igual. Então tem que ser investigado. E salientar novamente o que havíamos colocado, o uso de medicamentos indiscriminado, muitas vezes anticonvulsivantes, antidepressivos, medicamentos que mexem com o metabolismo, até antitireoidianos, podem fazer com que haja um retardo da parte masculina, esses espermas,
Porque o espermograma, ele é visto pela atividade dos espermatozoides e pela quantidade. Então, não basta só ter o número de espermatozoides. Eles têm que ser ativos. E muitos medicamentos... Pode ter bastante, porém inativos. Inativos. Aí... Então, tem que ser o quantitativo e o qualitativo. Uma vez os dois, o homem é fértil. Entendi. Doutor, com relação, só um aspas ainda, com relação também à mulher, agora voltando um pouquinho a essa situação, a mulher tem também aquele lance de ovários policísticos, que influencia. A gente já citou também com relação a muito tempo esperando para engravidar, depois dos 35 anos, né? Isso. Depois dos 30 já depois dos 35 começa a reduzir a fertilidade. Susan, algo que nós não colocamos no programa que talvez seja interessante colocar hoje é o seguinte: algumas mulheres têm o muco um pouco incompatível com o esperma do parceiro. Há uma incompatibilidade. Ou o esperma do parceiro é muito ácido, ou o muco da parceira é muito ácido, e quando a fecundação, para vencer essa barreira de mucosas, pode haver uma incompatibilidade. Então existe um teste chamado teste pós-coito, que é feito após o casal ter tido uma relação sexual. A parceira vai ao ginecologista, é colocado uma fita, colocado um espéculo e colocado tipo um cotonetezinho para medir o pH vaginal, para ver se há compatibilidade entre aquele esperma e a mucosa feminina. Porque muitas vezes a própria mucosa pode matar o espermatozoide. Olha. O espermatozoide tem vida, então se ele está no meio que é incipiente, que não é o meio adequado para ele, aspas, ele morre no meio do caminho. Ele não consegue, ele é feito um girino, ele tem uma cauda e ele não consegue se movimentar adequadamente para chegar lá. E como mudar esse pH? Aí é visto o pH tal. Se não se consegue mudar, aí nós cairíamos na fertilização in vitro ou in vivo. Né? Isso a gente vai falar no próximo bloco.